Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui para o Pausa Saudável, aquele momento que a gente para a vida corrida para falar de saúde. Hoje temos uma nutricionista funcional integrativa, que tem tudo a ver com pausa saudável, porque a gente sempre está aqui trazendo pessoas da área da prevenção, então com ela não seria diferente. A Anne Caroline, ela é uma pessoa que está sempre em contato com pessoas mais idosas, a gente vai falar muito sobre longevidade, a experiência dela ela vai compartilhar aqui conosco. Então, muito obrigada, Anne, por ter vindo e aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz em poder estar aqui hoje conversando um pouco mais sobre nutrição, sobre saúde, sobre tudo aquilo que a gente acredita e quer que chegue em muito mais pessoas. A nutrição, para mim, é um legado. Você levar para quem a gente conhece, amigos, parentes. Antes de começar a gravar, eu falei da minha mãe. A minha mãe tinha uma glicose muito alta, é uma pessoa com diabetes, então é controlada. E hoje ela está ali nos 2 dígitos, então fica 90, 95, 98, mas nunca mais teve aquela glicose alterada, porque ela mudou o estilo de vida. E ela é bem obediente, a minha mãezinha. Tchau, mãe, beijo. Caroline, conta pra mim quem é Caroline, por que você quis fazer nutrição, Porque eu acho que a gente quer saber. Claro. Então, começou desde muito nova ali no ensino médio, no final do ensino fundamental, aquela pressão, O que eu vou fazer quando me formar, que curso eu quero seguir? E eu sempre pensei que eu queria um curso que eu pudesse ajudar o maior número de pessoas possíveis, ponto. Era meu primeiro objetivo, ajudar o maior número de pessoas possíveis, que eu queria impactar positivamente a vida das pessoas, que eu queria achar algo que eu conseguisse mudar, tocar de alguma forma, que eu sentisse sim, que eu estava fazendo aquilo que eu precisava ser feito, até algo pensando em ter uma missão ali na minha profissão. E aí, me deparei com diversos cursos da área da saúde que se encaixavam totalmente nisso, e aí eu fiquei mais perdida ainda. Eu disse, meu Deus, tem muita coisa linda que eu posso fazer pela saúde dos outros. Mas eu não cogitava tanto a nutrição, porque eu pensava, eu não sou exemplo, eu não como tão bem assim, eu tenho alguns problemas relacionados à alimentação, minha relação com a comida não é das melhores, nunca foi muito problemática, mas eu também não era um exemplo. Então, eu achava que a nutrição não era para mim. Foi passando o ensino médio, eu fui ficando um pouco mais madura, pensando, depois entrei no cursinho e continuei pedindo, pensando, pesquisando, até que caiu a ficha que é isso mesmo, que a maioria das pessoas que eu ia encontrar também não iam ter uma boa relação com a alimentação, precisavam também de alguém que tivesse essa empatia, de entender, que não a gente não nasce sabendo, a gente não sabe aonde pesquisar, então alguém que soubesse levar essas pessoas para esse mundo da nutrição de uma forma leve, não assustando e falando, eu sempre fui assim, para mim sempre foi natural comer bem, Como você não faz isso? Que eu conseguisse trazer essa empatia. Comecei a pensar em pessoas da minha família que poderia ter mudado o futuro delas se tivesse encontrado um profissional de nutrição empático, que pegasse pela mão, ajudasse, que não afastasse. E eu pensei, é isso, vou entrar na nutrição, vou ajudar a mudar vidas. Tive o exemplo de uma nutricionista maravilhosa que me ajudou na adolescência, que foi muito empática, que me passou uma confiança, que me explicou que o meu corpo estava mudando, que eu não precisava me cobrar tanto. E como ela foi legal comigo, eu falei, eu quero fazer isso também, quero ajudar pessoas. Então, a nutrição me escolheu, eu escolhi a nutrição. E todos os dias quando eu falo da nutrição, eu fico até arrepiada, eu me emociono, porque eu sinto que é a minha missão, que é aquilo que me faz brilhar o olho todos os dias, é saber que eu posso, a cada paciente que chegar aqui, olhar, escutar ele, dar um momento de cuidado para ele e talvez mudar a vida dele com uma pequena mudança na vida, no estilo de vida, ou o cuidado de olhar para aquela pessoa e fazer ela entender o quanto ela é importante. Que a nutrição vai muito além de qualquer estereótipo que seja criado sobre a nutrição, mas como que eu tô cuidando de mim, o que eu tô colocando para dentro, como que eu tô cuidando da minha rotina, Eu mereço ser cuidado, Ver pacientes conseguindo quebrar essas crenças e mudando a saúde é com certeza isso que me faz feliz e que eu quero ampliar e conseguir ajudar cada vez mais pessoas através da nutrição. E na faculdade você nunca quis ir para a área do refeitório, ou da dietoterapia, ou das várias áreas da nutrição, E aí a nutrição clínica, ela é muito específica, Você tem que meio que ser empreendedor, tem que abrir um consultório. E aí, por que nutrição clínica? Vou te contar que eu era aquela aluna do curso de nutrição que dá uma fugida da parte de Yuan, Eu também, tá, gente?
Quem faz Eu e a força nutrição, pra cozinha. quem faz nutrição sabe que vai ter gente que chega já puxando para ir para a cozinha, que quer trabalhar em empresa, em refeitório, Isso e aí. vai ter gente que já chega com o pezinho na nutrição clínica. Eu já sabia, lá no fundo, eu tinha certeza absoluta que era nutrição clínica, porque vinha já com esse sonho de impactar ali diretamente, contato com o paciente. Quando eu cheguei na faculdade, a minha maior dúvida foi nutrição clínica hospitalar ou consultório, porque em ambas eu ia conseguir fazer esse trabalho de tocar a vida do paciente. E aí eu pensei, não, mas eu quero seguir acompanhando esse paciente, eu quero ter mais tempo com ele, então eu descartei a hospitalar. E percebi que eu gostava dessa parte do empreendedorismo, apesar de ser muito desafiador, muito difícil, a gente não aprende isso na faculdade, é uma coisa que ninguém nos ensina na faculdade. Achei em quase nenhum curso, exceto a administração. E aí eu disse, não, mas é por aí, é a nutrição clínica, mas para minha surpresa, nos estágios de One, eu achei muito legal. Eu adorei os estágios, fiz estágio num sushi e achei maravilhoso, achei muito legal. Faria também, trabalharia com isso sem problemas, me adaptaria. Mas o meu coração me levou para nutrição clínica, de consultório mesmo, é o que eu gosto. Gosto também de uma nutrição clínica de posto de saúde, vou confessar para ti. Acho uma delícia. Acho que eu super seria muito feliz também. Mas no momento, minha vida é essa de consultório, de atendimento, de paciente, olho no olho, de ficar ali 1h30 na primeira consulta com o paciente, assim, revirando a saúde dele de cabo a rabo para entender. O entrevistado da semana retrasada, né, o Everton, ele falou muito sobre a terapia nutricional, de que o paciente entra no consultório e ele come as emoções, ele usa a alimentação para compensar as dores do dia a dia dele. Hoje você falou, assim, logo no início, né, de que a gente vive essa vida corrida e de que a gente não come tão bem e a gente se cobra muito por isso. Isso é sua prática clínica? Pacientes que te procuram porque eles não só querem uma reeducação alimentar, mas eles querem desabafar, eles querem contar por que eles estão mais cheinhos, né? Porque a gente fala de obesidade e de sobrepeso, mas não necessariamente é só isso que aparece no consultório, né? Às vezes você tem uma anorexia, às vezes você tem uma pessoa com outras patologias e aí chega no consultório e até chora pra gente, né? É isso que você vivencia, né, Carol? Sim, é algo que é muito presente. Quem tá trabalhando em consultório sabe que as pessoas estão num ritmo acelerado. Hoje em dia é tudo muito rápido. A gente mal conversa com as pessoas, a gente come rápido, a gente vai pro trabalho, volta, no trânsito tem que ser rápido, o celular nos acelera de uma forma absurda. E são raros os momentos que a gente consegue parar para olhar pra gente, para cuidar da nossa saúde. Então, muitas vezes, a consulta de nutrição, o paciente chegou ali, olha, eu tô aqui porque o médico mandou, porque o meu exame deu alterado, eu tô aqui porque eu tenho que emagrecer, porque minha filha ficou preocupada. As pessoas chegam numa resistência e quando ela senta ali, a gente consegue ver que há muito tempo ela não parava para pensar nela. Há muito tempo ela não parava para olhar como estava a saúde dela. E aí a gente vê muitas vezes quando chegam mulheres buscando emagrecimento, que a questão não é só o emagrecimento. A questão não tá ali, tipo, eu tenho que emagrecer. Tem muita coisa por trás. Essa mulher, ela tá ali tendo uma jornada tripla, ela tá cuidando da casa, ela tá cuidando do trabalho, ela tá cuidando da família, muitas vezes dos filhos, e ela não consegue mais cuidar dela mesma. E aí é nesse momento no consultório que a gente consegue olhar para aquela mulher, ter empatia, ajudar ela a enxergar o que tá acontecendo, em que momento ela vai encaixar o autocuidado dela, né? Eu tive uma paciente minha que ela me falou, Nutri, lembra que tu conversou comigo na última consulta pra eu achar nem que fosse um minutinho no meu dia pra eu parar e passar um hidratante, que é uma coisa que eu fazia quando era mais nova e não faço mais? Eu falei, lembro. Ela disse, isso mudou no meu último mês. Eu consegui parar 1 minuto do dia pra passar um hidratante. Isso não é nutrição. É verdade. Eu não fui ensinada na faculdade a ter esse ensinar olhar. Alguém a passar. Não é algo que é da minha profissão. E ela nunca imaginou que a nutricionista ia falar isso pra ela. Sim. Mas o quanto isso fortaleceu o amor próprio dela, o autocuidado e, querendo ou não, vai se conectar na alimentação de uma forma ou de outra. A gente não consegue parar para cuidar da nossa alimentação, organizar a minha alimentação, a minha rotina, se eu não estiver cuidando de mim, gostando de mim, bem conectada com isso. São coisas que a gente até fala que se sabota, né? Uhum. Eu não segui, não tava afim. Às vezes eu não tô conectada, eu não tô realmente querendo cuidar de mim. Então, sim, chegam pacientes que nem imaginam tudo que a nutrição pode fazer por eles. Às vezes só querem saber do emagrecimento, melhorar o exame. E dentro do consultório a gente identifica
inúmeras coisas que a gente pode ali, às vezes, encaminha para um psicólogo, né? Encaminha muito para outros profissionais, para esse paciente realmente ter o benefício, para ele ter o cuidado que ele merece. E você trabalha com outros profissionais, assim, no monitoramento desse paciente de forma multidisciplinar? Então, por exemplo, você encaminhou para um terapeuta, você tem contato com esse terapeuta e estuda esse caso sobre aquele paciente para poder ter um atendimento melhor, né? Sim, eu acredito muito nesse trabalho multiprofissional, tá? É algo que já desde a faculdade eu vinha estudando sobre o quanto o paciente se beneficia. Então, indico muito, olha, conversa com um educador físico, conversa com uma psicóloga, procura um psiquiatra, procura uma ginecologista, adoro indicar, porque acho que os pacientes merecem, a gente não sabe tudo, então ele merece ir num profissional mais adequado para alguma queixa que eu notei que ele vai ter que melhorar. E sempre que possível eu gosto de estar em contato. Vivo chamando psicólogo, chamando médico ali. Oi, olha só, eu posso ter o teu contato, eu gostei do teu posicionamento para eu encaminhar para os meus pacientes. E se necessário a gente ter uma troca, nem sempre isso é bem recebido pelos outros profissionais, porque não é tão comum, né? Mas eu tô sempre buscando fazer isso, porque quem se beneficia é o paciente. Eu tô ali para ajudar o meu paciente. Então, busco fazer isso sim. Adoro achar profissionais abertos a essa troca, né? Então, acho super válido e adoro quando algum profissional que está ali atendendo um paciente me procura e diz, olha, a gente tem um paciente em comum, achei tal ponto, né? Vamos trabalhar juntos. Acho isso sensacional e acho muito bom para o paciente. Assim, fico muito feliz e passo a indicar aquele profissional também, porque eu vejo que ele também está tendo esse cuidado, né? E você acha que está mudando isso? Você falou agora que ainda são poucos profissionais. Porém, a medicina integrativa funcional, a nutrição funcional, ela tem sido mais falada, mas ainda, digamos assim, de forma escondida, rasa. Eu falo isso porque não faz muito tempo que lá na minha casa, um parente foi a um cardiologista e na primeira consulta não se perguntou se ele praticava atividade física, se ele fumava, se ele se hidratava corretamente, encaminhou para os exames, detectou que o colesterol estava um pouco alterado e aí passou a estatina. Daí veio para casa essa pessoa e eu, né, prontamente, eu disse, calma lá. A estatina tem muito efeito colateral, vamos com calma, vamos entender por que teu colesterol tá alto. Topa fazer uma dieta, vamos fazer uma mudança aqui. Agora tem que ter uns 20 dias aí você fazendo, aí refaz o exame e vê se mudou. E sim, 20 dias seguindo bem certinho, e graças a Deus é uma pessoa altamente disciplinada, ele conseguiu baixar o colesterol, salvo engano, estava 278, ficou em 210, e ele disse, nossa, foi só a dieta, né? Imagina se eu realmente levar isso aqui pro resto da minha vida. Eu disse, tá vendo? Você vai tomar uma medicação numa consulta super rápida de 20 minutos, que o médico não pergunta nem se você fuma, isso não existe, né? E aí, eu não estou falando mal da medicina de jeito nenhum, mas há controvérsias, tem paradigmas que têm que ser quebrados, e às vezes as pessoas escutam o médico e vira uma lei. E a nutrição, sem querer, ela vai de encontro, porque a gente fala de forma preventiva com a pessoa. Vamos fazer o seguinte, eu sei que vai demorar um pouco mais, mas vamos primeiro tentar isso aqui antes de você tomar uma medicação. E quantas patologias eu posso zerar, extinguir, se eu tiver uma dieta correta, né? Se eu tiver bons hábitos. Você falou antes, né, comigo, só em particular, que você atende muita gente da terceira idade. E essas pessoas, elas têm as complicações justamente por conta da idade. Como é que você conduz a pessoa mais velha para poder se adequar? Porque às vezes eles são mais teimosos, mas aí você adquire essa confiança, né, Carol? Como é que é essas consultas com esses idosos? Claro, puxando o link, né, do que tu vinha me comentando ali dessa questão da medicação, com idosos isso acontece muito. É muito comum eles chegarem no consultório e eles me mostram uma listinha. Olha, eu tomo todos esses medicamentos. Ah, ok. Começa a fazer a anamnese. Tem diabetes, tem hipertensão, né? Pra saber se tem algum diagnóstico prévio. Não, doutora, eu não tenho nada. Mas tá tomando medicação para diabetes, tá tomando medicação para colesterol. Então, alguma alteração teve, algo aconteceu. Sim. Mas eles tomam uma medicação muitas vezes sem entender o porquê, sem ter feito algo antes, né? Foi pra medicação, aceitou e tá tomando. Não sou contra a medicação. Que bom que existem medicamentos.
É importante deixar isso claro, mas às vezes a gente conseguiria contornar com o estilo de vida, alimentação, algumas coisas e reduzir um pouco o número de medicamentos que esse idoso está tomando. Então, eu sempre tenho esse cuidado, né, de perguntar os medicamentos que eles estão usando justamente por isso, né, que tu me comentou, e ir a fundo, entender. E aí, com a terceira idade, né, tem essa questão, né, um pouco, mas olha, eu fiz isso a vida inteira e não morria, né, sempre comia assim, fulano sempre comeu assim, e eu tive uma paciente minha que a gente deu muita risada juntas no consultório, ela chegou muito resistente, vim obrigada pela minha filha, eu não quero fazer tratamento nutricional, eu sempre comia assim e eu não morri. E eu olhei pra ela e falei, desculpa, eu não sabia que o objetivo era se matar. Porque não, é uma frase que não faz sentido, né? E daí eu falei brincando pra ela, ela viu que era brincadeira, né? Acolhi ela, mostrei pra ela que não ia ser um bicho de 7 cabeças, né? Que ela chegou com medo, achando que eu ia cortar tudo. Doutora, por favor, não corta meu pãozinho. Eu sempre comi pão. Calma, não vou cortar. A gente vai conversar, a gente vai fazer hábitos saudáveis na tua vida de forma leve. A gente vai incluindo aos poucos, né? Então, o que funciona, né, para esse público que precisa de muita empatia, que tem uma história, que tem muita experiência de vida e que isso tem que ser respeitado também, a gente não pode chegar impondo nada, tem que ter esse cuidado, esse carinho. É um público também da terceira idade que às vezes está mais carente, está precisando conversar um pouco mais, então eu sempre deixo um tempinho a mais de consulta pra gente conversar com calma, né, pra eles terem a atenção que merecem. E o que eu acredito que funciona, que eu vejo na prática clínica, é aos poucos, é ir construindo, né? É ir incluindo devagar, entender a rotina daquela pessoa, não mudar do 8 a 80, né? A gente pode ir construindo aos poucos, fazer uma boa base ali com essa pessoa e pequenos hábitos, às vezes ali a gente mudando o café da manhã, ajustando a proteína, que tem muito idoso que tá em sarcopenia, que é perda de massa muscular, melhorando ali algumas questões de vitaminas também que precisa suplementar, melhorando a saúde intestinal. A maioria chega também com o intestino não tão bem, porque a mobilidade intestinal já não é mais a mesma. Ele já começa a ver resultado, né? Mudar ali a qualidade de vida, mais disposição. E aí a gente pega ali, fideliza esse paciente quando a gente consegue entender o porquê tá fazendo isso. Porque quer acompanhar, quer ver o neto crescer e quer estar ali disposto, quer participar dos momentos desse neto, quer conseguir pegar o neto no colo, quer ver a filha conquistar aquele grande sonho, né? Então, o porquê que você vai cuidar de você? E também por você, né? Pela sua alegria, para que esse final de vida seja de muita qualidade, né? Hoje em dia as pessoas a vida não acaba mais aos 60, como há muito tempo atrás. A gente tem aí muitos centenários, a vida tá muito mais longa do que ela era. E a gente tem que ter qualidade, né? Não adianta viver até os 95 se não tem qualidade de vida. Então, a gente mostra ali o quanto a qualidade de vida para estar com quem se ama, para viver aquilo que se ama, vai fazer a diferença. E é aí que muda, né? Você falou rapidamente sobre sarcopenia. Eu queria que você explicasse o que é e por que que o idoso ele tem que focar nessa proteína, talvez até fazer uma atividade física como a musculação. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Claro. Sarcopenia é uma das coisas que eu trabalho muito no consultório. E o que é a sarcopenia? É quando a pessoa perdeu muita massa muscular, perdeu muita musculatura e não tem quantidade suficiente, né? Tá abaixo do esperado, do ideal para nossa saúde. E já aconteceu de receber paciente indicado do neurologista que estava com perda de memória, que estava com problemas na cognição, e não era nada neurológico, era um quadro de sarcopenia muito avançado que começa a prejudicar a massa encefálica, então começa a prejudicar a saúde cerebral. Então, idosos precisam cuidar da questão da massa muscular. Não só idosos, mulher que entrou na menopausa, ali a partir dos 50, 60 anos a gente vai perdendo muita massa muscular, então é importante também quem é mais novo ir construindo massa muscular, e massa muscular não é só estética para academia. Exato. Massa muscular é saúde, então a gente precisa ter. Ainda falando sobre sarcopenia, existe a possibilidade de uma pessoa estar com obesidade e sarcopenia ao mesmo tempo. Então ela tem obesidade, excesso de gordura corporal, e massa muscular é abaixo do recomendado. Isso também traz muitos prejuízos à saúde. Então, a gente tem que cuidar, sim. Muitos pacientes meus podem, se estiverem assistindo, comentem se eu já não indiquei. Faça uma atividade física que estimule a massa muscular.
sou campeã em indicar. Procura uma atividade que tu gosta, procura um educador físico, um fisioterapeuta, né? Às vezes gostam mais de pelo pilates, pela musculação. Conversa com eles qual atividade eles vão te indicar, mas vai atrás de uma atividade que estimule essa massa muscular. Então, é algo que eu indico muito. E ajustes na alimentação, né? Ajuste de proteína é muito importante. Cuidar ali a quantidade calórica que está ingerindo no dia para não ser abaixo do esperado, né? E não acabar perdendo mais ainda massa muscular. E tem uma questão que muitos idosos ficam até assim mais desconfiados quando eu indico. Mulheres também, que eu gosto muito de atender, mulheres ali dos 35 aos 60, que elas ficam também um pouquinho receosas, é suplementação. Então, muitas vezes a suplementação é necessária para te ajudar a não perder massa muscular, a ter mais longevidade, ter mais qualidade de vida. Então, a gente vai sim utilizar a suplementação, que a gente pensa que é só a galera da academia que gosta de usar pelo estético, que seria whey protein, creatina, mas o quanto o público mais idoso ou as mulheres que estão entrando na menopausa vão se beneficiar desse suplemento é incrível, né? E não é tão falado, é divulgado só pela estética, mas a questão funcional é excelente. Então a sarcopenia, ela tem esse amplo trabalho que a gente pode fazer, né, em todas as idades. E aproveitando o tema da suplementação, a gente sabe que hoje na nutrição, né, como tem a indústria farmacêutica, tem a indústria dos suplementos. Carol, assim, vou falar até, colocar aqui uma persona como a minha mãe, que tem 70 anos, e aí ela consome creatina. Eu queria que você falasse um pouquinho os benefícios da creatina, ou talvez indicar aqui 3 principais suplementos que quem está em casa assistindo, que não tem às vezes dinheiro para ir para uma nutricionista, né? Apesar de existirem algumas que possam fazer esse trabalho voluntário, às vezes no posto de saúde perto da sua casa tenha, mas que pudesse assim, eu queria melhorar minha memória, queria melhorar a minha disposição. Quais são os suplementos que você acha que seriam os mais recomendados? Então, suplementos eu gosto muito de trabalhar com aqueles que a gente tem uma maior evidência científica. Creatina é um deles. Creatina a gente tem uma evidência científica absurda, né? Mostrando ali os benefícios para essa parte muscular, que consequentemente, como eu falei, né, vai ajudar também nessa parte de memória, cognição, porque preservando musculatura, uma coisa está linkada à outra. Então, sim, a creatina é um suplemento muito indicado, mas sempre com cautela, né? Primeiro, organizando a casa, até vou aproveitar para falar isso sobre suplementos. Não adianta a gente pegar, chegou em casa, né? Vou modificar minha casa. E eu vou começar, antes de fazer uma boa faxina, de limpar tudo, eu vou colocar decoração, colocar os quadros. Não vai ficar legal. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, a suplementação, ela é muito indicada, mas a gente tem que primeiro fazer a faxina, fazer o básico. Então, fez o básico, ajustou a alimentação, uma atividade física, tô tomando a quantidade correta de água, tô dormindo bem, controlando o estresse. Eu fiz esse básico, que é o que eu indico que você faça primeiro. Depois a gente vem com a cereja do bolo. O ponto principal, a decoração da casa, que são os suplementos que eles vão potencializar isso que tu já vem fazendo. Então, sim, a creatina é um desses suplementos muito indicados para construção muscular, né? Para fortalecer a musculatura e para melhorar o desempenho nos treinos também, que vão ser indicados para preservar essa musculatura. Outro suplemento que eu utilizo muito na prática clínica é o ômega 3. Muita evidência científica, tá? Muito indicado para diversas questões de saúde. Então, muitos pacientes, às vezes, não precisam ir diretamente para uma medicação. A gente pode entrar primeiro com a suplementação de ômega 3, que vai aí auxiliar em casos de triglicerídeos, colesterol, aliado, né, a uma alimentação adequada. E o terceiro suplemento que eu indicaria, né, seria o suplemento da vitamina D. Mas esse, a gente precisa ter uma cautela, cuidar com as dosagens para não ter uma hipovitaminose, para não gerar uma intoxicação, né? Verificar antes, previamente, em exame de sangue, se está deficiente ou não. Mas por que eu falo da vitamina D? Principalmente a gente que está aqui em Porto Alegre agora, no Rio Grande do Sul. O nosso sol aqui, a gente passa longos períodos de inverno sem exposição solar, né? Tem uma alimentação que não contribui tanto para os níveis de vitamina D. E a deficiência de vitamina D pode dar muito sintoma, cansaço, né? Vai afetar aí a tua qualidade de vida. Então, seria também interessante, em alguns casos, a gente utilizar. Qual é o marcador o biomarcador para a vitamina D?
na tua percepção. Eu falo isso porque no exame laboratorial, tá ali entre 30 e 60, tá ok. Mas a gente já sabe que o ideal é que esteja um pouquinho acima, mas na tua percepção. 30 eu acho muito baixo. Uhum. Porque geralmente quando tá com 30, a pessoa tá assintomática já. Sim, é. Então, como que eu gosto de explicar para os meus pacientes? É muito comum essa dúvida, eles chegarem e falar, o médico falou que tá tudo bem com o meu exame de vitamina D. E eu olhar a vitamina D tava 25, tava 30. E aí eu explico, esse marcador do laboratório é pensado na população geral, pensado em todo mundo, eles não conseguem pensar especificamente no teu caso. Pode estar 30, tá dentro do marcador do laboratório, mas tu tá sintomático, né? A gente tá no inverno do Rio Grande do Sul. A chance dela subir é quase zero, sozinha. Então a gente vai precisar... A não ser que você vá largatear. A gente vai É que o pessoal não sabe o que é largatear, né? Mas explicando é ficar no sol. É ficar no sol, principalmente depois do meio-dia, que o gaúcho fala muito, eu vou largatear no sol. Exatamente. E aí, nesses casos, é indicado, sim. E eu gosto de mostrar para eles a questão dessa suplementação ser bem mais uma questão de prevenção, né? Então, tu não tá com deficiência, mas tu vai esperar tu ficar deficiente. Sim. Uhum. Então, eu gosto com os meus pacientes que esteja ali de 50 pra cima, no mínimo, sabe? Então, chegar nos 50 pra ficar mais tranquilo, mais confortável, né? Que próximo inverno tu vai perder um pouco, mas tu não vai chegar a ficar deficiente. Então, março, aqui no Rio Grande do Sul, tu tá com a vitamina D em 30, fica em alerta, porque a tendência é que baixe até o final do inverno tu vai estar com deficiência. Mas tenham cuidado com as hiperdosagens, né? Tem aí protocolos que são vendidos na internet de hiperdosagem que tem riscos para a saúde, tem toxicidade. Então também não pode ir fazendo essas coisas muito agressivas sem ter cautela, né? A gente tem que também ter esse cuidado e utilizar boas vitaminas, né? Não comprar da internet, não falando mal de Mercado Livre, de nada assim, mas a gente não tem garantia do vendedor. Então, compra numa loja de suplementos que você confia, que o teu profissional de nutrição ou até o educador físico falou, olha, essa loja é certificada, tu sabe, tem nota fiscal, né? Vamos ter esse cuidado, que tem muito suplemento adulterado também no mercado, infelizmente. E aquela coisa assim, suplementação de A a Z. Só que não necessariamente você precisa de tudo que tá ali. Né? E aí você, volta a dizer, né? Às vezes você se intoxica com alguma que não precisava, e aí eu sou muito a favor da alimentação, então você tem todos os alimentos, e ainda assim você tá com aquela vitamina ou mineral em deficiência, aí sim você suplementa. Isso aí. Mas se você tá tendo uma dieta muito colorida, muito rica, certamente você não vai precisar de suplemento. Exatamente. E tu comentou isso da alimentação de A a Z, uma dúvida que eu recebo muito é sobre multivitamínico. Isso aí. Multivitamínicos, gente, pensem comigo, tá? Vai ter ali várias vitaminas, a maioria delas talvez tu não esteja precisando, já tá suprindo na tua alimentação, e aquele micronutriente que tu realmente precisa no multivitamínico, ele vem numa quantidade tão baixa que não vai fazer cócega. Então, a importância de ter essa personalização, entender o que realmente o teu organismo tá precisando, para você não colocar dinheiro fora com multivitamínico que não é necessário para ti, e ser mais certeiro, como você disse perfeitamente. A gente tenta com a alimentação, ajusta tudo, e aí vem com aquela vitamina que não subiu em específico, para você não precisar estar suplementando várias vitaminas, que às vezes com uma técnica simples, por exemplo, algo fácil que a gente pode fazer em casa. Depois de comer feijão, na hora do almoço, sobremesa, uma fruta cítrica rica em vitamina C, ajuda na fixação de ferro. Às vezes a pessoa nunca tentou fazer isso, mas ela tá suplementando ferro, né? E é uma coisa assim que... Simples. Comprar uma laranja, uma bergamota ali, é tão mais simples, né? E mais gostoso. E mais gostoso, do que né? tomar um comprimido. Ou senão já vão direto pra farmácia e compram um tablete de vitamina C. É muito comum, né? Não, quero aumentar minha imunidade, eu vou comprar uma cartelinha de vitamina C. Vitamina C é uma das coisas mais fáceis de suplementar com fruta. Com uma aguinha com limão espremido, comer ali uma laranja por dia. Frutas ricas em vitamina C são muito fáceis de a gente chegar na dosagem diária. Então, não teria necessidade de gastar ali com medicamentos, tu já estaria comendo uma frutinha que é muito melhor, né? Muito mais gostoso. Vai ter mais fibra também. Eu tô na contramão da vida moderna. Todo mundo quer comprar as coisas já na embalagem cortadinha, né? Eu adoro sentar no chão e descascar uma laranja e comer bem devagarzinho.
Memória amo. afetiva. Exatamente, memória afetiva. É. Porque eu ia para os estádios de futebol com meu pai, aqui em cima dos ombros dele, e no estádio vendia uma laranja já toda cortadinha assim. Você falou uma coisa, realmente faz sentido demais. Mas aí falando um pouquinho sobre a imunidade, você também citou a imunidade rapidamente aqui. Como é que eu posso melhorar essa minha imunidade, já que estamos falando de idosos, estamos falando de longevidade, mas não dá para ter longevidade com a imunidade baixa. E aí? Quais são as estratégias que eu preciso ter para eu estar sempre saudável, não correr risco de pegar uma gripe ou de adquirir uma bactéria, né? Tá saudável. E o sistema imune é a base dessa saúde. Perfeito. A imunidade, ela vai ter vários fatores do nosso dia a dia que vão interferir na nossa imunidade. Já é cientificamente comprovado que quando o nosso emocional não tá bem, pode afetar a imunidade, né? E é algo que às vezes a gente nem imagina, nem passa pela nossa cabeça. Mas então a importância de a gente pensar numa saúde integrativa para a imunidade. Quando a gente fala, é um suco para a imunidade, é um suplemento para a imunidade, funciona? Não. Não é nada isoladamente que vai aumentar a tua imunidade. É um conjunto de hábitos. Então, controle do estresse, sim, vai interferir na imunidade. Às vezes o paciente está ali com candidíase de repetição, por exemplo. Eu recebo muita paciente com candidíase de repetição. E a gente consegue ajudar ela com a saúde intestinal. Mas ela está com alguma questão emocional, que não está indo embora. Então a imunidade dela não sobe e essa candidíase não passa. E aí fica ali dando voltas e voltas. Aí eu digo, não, peraí, vamos parar. Alguma atividade de relaxamento, o que está acontecendo? Encaminha para um profissional, o que faz? Então, primeiro ponto para a imunidade. Essa parte, né, emocional. Mental, né? Mental, que é importante demais e sempre vai estar muito atrelado a tudo que a gente vai conversar aqui hoje, né? Outros pontos para a imunidade. Saúde intestinal. Base da imunidade, saúde intestinal. A gente precisa estar com uma saúde intestinal ok. A gente precisa estar olhando para as nossas fezes. Olhem para o cocô de vocês, tá, gente? Uma coisa que eu sou contra, arquitetos, não me matem. Vaso preto não é legal para a saúde. Porque você não consegue ver a cor das suas fezes. Não consegue ver o formato. E é muito importante. Então, uma saúde intestinal ok. Consumindo boa quantidade de água, de fibras, bastante micronutriente. Então, uma alimentação bem diversificada, né? Por que dessa saúde intestinal ok? Porque a gente precisa de um intestino bem reguladinho para a gente absorver todos esses micronutrientes que a gente está colocando através da alimentação e assim deixar as tuas vitaminas, minerais em bons níveis para que a tua imunidade não baixe. Então, a alimentação vai ter muito reflexo na tua imunidade, tá? A gente vai também pensar em questões da imunidade, uma atividade física. Nosso corpo foi feito para estar em movimento, somos animais como qualquer outro, né? Antigamente, o ser humano precisava caçar, precisava correr, precisava ter luta e fuga o tempo inteiro, e hoje em dia a gente trabalha muitas vezes sentadinho num computador, né? Ou em trabalhos que não exigem muito deslocamento. Então, isso também vai prejudicar a saúde do nosso corpo como um todo. Ele não vai entender o que está acontecendo. O sedentarismo, ele vai sim baixar a tua imunidade. Então, é um conjunto, né, de coisas. Mas tem algo que interfere muito na imunidade também, é o nosso sono. O nosso sono pode sim interferir. Então, dormir menos do que a quantidade correta por dia, né? Ter sono picado ali. Às vezes, acontece muito de dormir mal algumas noites. Muito pior do que o teu costume. E aí, em seguida, fica doente, ou tem ali alguma questão de saúde, sai alguma coisinha na pele, sai uma espinha, pega um resfriado, né? O corpo já dá um sinal, porque o sono também vai ser um dos pilares para a imunidade. Então, a gente precisa cuidar de tudo isso, né? Tirar aquilo que está fazendo mal, incluir hábitos que fazem bem, para a imunidade realmente subir. Não acreditem tanto nos multivitamínicos, né? Desculpa se alguém estava investindo num multivitamínico, mas não é a hora, não seria o momento. E essa questão do sono, né? Para que ele seja reparador. Qual é o ritual ideal para eu poder me sentir bem no dia seguinte? Perfeito. Gente, sono é uma das coisas que eu mais trabalho no atendimento nutricional no consultório. É algo que eu sempre busco falar com os meus pacientes. Eu vou ensinar para vocês como que vocês vão identificar se o sono de vocês está reparador ou não, para passar a dica de como vocês vão resolver isso aí. Mas para um sono ser reparador, a gente precisa conseguir praticamente todos os dias dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. Então tem que ter uma rotina de horário para dormir, horário para acordar.
Quando eu deito, o ideal é que eu não demore para pegar no sono. Se eu tô com insônia, tô rolando pra lá e pra cá, a gente tem que ajustar isso, porque tu não tá conseguindo ter relaxamento pro sono, então não vai entrar em sono profundo. Acordar no meio da noite, você quebra o teu ciclo de sono muitas vezes. Então, se você sempre acorda muitas vezes no meio da noite, um sono muito leve, mais um sinal de alerta. E o sinal de alerta mais clássico. Olha, eu dormi a quantidade correta de horas por dia, mas eu acordo e meu corpo está pesado. Eu não consigo sair da cama, eu não tenho vontade de sair da cama, eu não me sinto disposta, eu não sinto que eu descansei. Opa, então teu sono realmente não está reparador. E se eu estou dormindo menos de 7 horas por dia, né? O estimado para a população é que durma de 7 a 8 horas por dia. Vai variar, uma criança vai precisar dormir um pouco mais, né? Algumas mulheres em fases ali do ciclo menstrual podem precisar de um tempinho a mais de sono para se sentir reparada, mas no mínimo 7 a 8 horas por dia. Peguei já muito paciente dormindo 4, 5 horas por noite. Níveis de estresse lá em cima. Corpo pedindo socorro, né? Com diversos sintomas. Não conseguiam emagrecer, né? Em situação de obesidade. E era o sono que estava interferindo. Porque quando o nosso sono não está ali adequado, a gente vai ter dificuldade para emagrecer, como vai ter dificuldade para ganhar massa muscular. A gente vai ter problema na imunidade, a gente vai ter desequilíbrio emocional, nosso sono ele vai interferir muito na nossa saúde. Então, sono é um dos pilares da nossa saúde. E aí, eu indico muito para os pacientes fazer rotina noturna, né? Higiene do sono e rotina matinal. São coisas que vão fazer a diferença. Essa higiene do sono é manter as luzes de casa mais baixas à noite, então evitar muita luz ligada, evitar ficar até a hora de dormir vendo TV, noticiário com notícias que vão ativar ali o teu estado de alerta, né? Cuidar com o celular também, que às vezes vai pra cama e fica ali aquela luz branca na tua retina, estimulando que você fique acordado. Lembra que eu falei que o ser humano é um animal, como outro qualquer, então a luz branca ativa a nossa retina e nos deixa em sinal de alerta. Então, as luzes vão fazer diferença. A gente pode, falando em nutrição, utilizar fitoterapia, né? Chás que ajudem a relaxar, desacelerar, chá de mulungu, chá de cidreira, né? Melissa, passiflora, camomila, todos esses... Funcho, erva doce, todos esses vão ajudar muito no relaxamento, vão fazer parte aí de uma higiene do sono, aromaterapia para relaxar, terapias integrativas no modo geral, escalda-pés, podem ajudar no relaxamento um paciente que está mais estressado. E pensando na rotina matinal, que vai interferir no sono. Às vezes a gente pensa que é só o que a gente faz antes de dormir. Quando a gente acorda, se eu acordar, ficar com uma casa toda fechada, toda escura, ali, quietinha, o meu corpo não vai entender, ele não vai regular esse ciclo circadiano do sono. Então é interessante que você acorde, abra a janela, se exponha à luz do dia, olhe para fora, né? Toma uma água antes de tomar o cafezinho, toma uma água com calma, higieniza bem a boca para não botar para dentro de volta as toxinas. Toma uma água para depois você tomar o café preto. Se eu acordo e vou direto tomar um café preto, eu dou um pico no meu cortisol, então eu posso ficar mais estressado ao longo do dia. Tem que ter esse cuidado. Então essas dicas aí vão melhorar muito a qualidade do sono de vocês e vai interferir na qualidade de vida, com certeza. Isso é tão verdade, Anne, que eu sou um case sobre sono. Quando eu, quando eu tinha 20, 30 anos, eu dormia super tarde, virava à noite, ia para happy hour, né? E estava sempre cansada no dia seguinte. E daí, quando eu comecei a estudar nutrição, que eu tive uma aula sobre sono, né? Aí eu vou testar isso aqui. Nossa, minha vida mudou da água para o vinho. E hoje eu sou uma pessoa considerada altamente diurna. Eu acordo 5 horas da manhã, não importa se está escuro lá fora, porque aqui no sul escurece mais cedo e amanhece mais tarde no inverno. Então, assim, é muito difícil acordar porque o sol sai quase 7h30 da manhã. No inverno, não, né? Mas meu olho abre às 5 horas da manhã. E daí eu faço isso que você falou. Eu abro as janelas, eu tomo um banho, às vezes, dependendo da época do ano, dá para tomar um banho gelado, que também é muito bom. E como eu sou a primeira que acorda em casa, nossa, eu faço tanta coisa antes de todo mundo acordar. Porque eu acho que eu sou a única que tô, assim, em outro ritmo, né? Mas quando dá 9h30 da noite, eu já tô, assim, caindo pelos cantinhos, Sabe que eu me identifiquei bastante contigo falando, porque eu sempre fui muito noturna.
Meu pai é uma pessoa extremamente noturna, né? Então, convivendo com ele, eu quando criança, minha mãe fazia a rotina do sono, ela deitava, dormia cedo, ela sempre foi regradinha. Sim. E eu levantava para acompanhar ele desde muito pequena, né? E quem tem criança em casa, evitem deixar as crianças acordadas à noite, né? Prejudica crescimento, desenvolvimento. Sim. Mas eu fugia, ia ver TV. Minha mãe descobriu porque um dia eu citei a frase que o Jô Soares falava. E ela disse, como é que essa menina está sabendo dessa frase, né? Se passava tarde da noite. Então, foi uma vida, assim, dormindo muito tarde. E até hoje eu sinto os reflexos, assim, de meu corpo querer voltar a ter essa função mais noturna. Mas quando a gente consegue encaixar uma vida mais diurna, a gente sente os benefícios. Então, sim, eu luto constantemente para conseguir também seguir higiene do sono, rotina matinal. Para mim não é fácil, não é algo natural, é algo que eu tenho que seguir na disciplina para sentir os benefícios. E isso que você falou, é uma delícia acordar antes de todo mundo e ter um tempinho só pra gente. Dá pra estudar, dá pra ler, leitura, né? É maravilhoso, eu adoro também, tô me descobrindo nas manhãs. Não, e fora que a gente fica mais produtivo. Eu trabalho melhor de manhã, pela manhã. Depois do almoço eu vou dando uma desacelerada. Você falou também sobre saúde mental, e aí eu também cuido muito da minha saúde mental. Eu vou falar uma coisa aqui, mas não sigam ao pé da letra. Mas se for para eu pegar 2 indivíduos, certo? Um tem uma dieta super regrada, faz atividade física, dorme super bem, mas ele é estressado. E daí eu tenho uma outra pessoa que come um bolinho, às vezes, de tarde, come uma pizza no final de semana, toma um vinhozinho, dorme mais ou menos, mas é feliz. Quem tem mais saúde? O cara feliz. Porque o emocional, ele parece que eu acho que é o maior estresse oxidativo, se fosse para medir, é o tal do estresse da cabeça da gente, entendeu? É tanto que quando eu vejo que eu tô começando a sentir sintomas, uma dorzinha no joelho, um cotovelo, um pouco aqui no ombro, né, que dói logo aqui assim, como se eu tivesse com uma coisa pesada em cima de mim, porque eu tô super estressada. É muito incrível. É porque assim, a gente vai se reconhecendo, a gente vai ouvindo a gente, né? Então eu fecho o computador, vou lá pro jardim do meu quintal, faço um chimarrão com meu marido, a gente senta e vai conversar um pouquinho. Depois a gente retoma, porque se eu não faço isso, Carol, aí sim, eu vou no dia seguinte, tá gripada, porque a imunidade baixou. Então assim, comece a observar o quanto estresse, o quanto de tristeza, o quanto de ansiedade você tem. Se isso tá muito, primeiro vá corrigir a forma como você reage aos problemas, porque isso a gente tem controle, né? A gente não tem controle do externo, mas como a gente reage, nós temos controle. E daí as outras coisas vão vir agregadas, né? Você começou muito bem falando de que às vezes uma paciente vai ao seu consultório e ela quer emagrecimento, ela quer melhorar os marcadores, mas ela tem um problema com o marido em casa. E aí tu encaminha para o terapeuta, porque sem isso não adianta passar um plano alimentar para a pessoa, porque a pessoa não vai seguir. Se a cabeça dela tá achando que ela vai divorciar, entendeu? Uhum. Então, a nutrição funcional integrativa, ela é muito linda, justamente porque a gente olha para o paciente como um todo. Perfeito. E existem, infelizmente, colegas profissionais que entregam o plano alimentar e no mês seguinte, vamos ver se a gente fez, né? Não, gente, calma lá. Uma visão reducionista, né, da nutrição. Rasa, exatamente. Muito raso. Perto de tudo aquilo que a gente pode fazer pelo paciente, né? Exatamente. Então, eu acho que os profissionais, apesar da tecnologia estar avançando muito, eu acho que os profissionais do futuro serão os que vão ter empatia. Porque as pessoas estão tão sem empatia que aquele que tiver ainda vai ser diferenciado. Uhum. Né? Com certeza. Aí uma pessoa vai atender milhares que estão todos carentes porque escuta. Só porque escuta. Porque se é pra fazer algo mecânico, hoje em dia a gente tem inteligência artificial que vai substituir todo mundo. Usa o aplicativo e acabou-se, né? Se não tiver empatia, qual é a diferença do ser humano daqui a alguns anos, não é mesmo? Exatamente. Essa questão que você contou agora há pouco sobre a gente modular o intestino, né? Até eu tenho um videozinho no meu Instagram falando sobre as bactérias boas e ruins. Esse equilíbrio, essa desbiose que hoje a gente encontra, você já chegou a ler sobre o eixo intestino-cérebro? Que a depressão e a ansiedade, ela pode estar ali no nosso intestino. Explica um pouquinho do que é isso, né, essa modulação intestinal, e quais são os alimentos que eu devo comer para cuidar dessas bactérias boas, né, não proliferar tantas ruins, porque desbiose intestinal hoje, para mim, é a raiz de muitos problemas. Com certeza.
Com certeza. E essa frase, né, o cérebro, nosso segundo intestino, ele faz muito sentido, porque muitas pessoas não sabem, mas muitos neurotransmissores são ali, eles começam a acontecer ali no teu intestino. Então, a gente precisa de um intestino saudável, né? Muitas questões ali psiquiátricas, psicológicas, também o paciente vai ter benefício quando cuida da alimentação. Inclusive, se está utilizando medicação psiquiátrica, né? Vai ter uma absorção melhor dessa medicação. Uhum. Então, em ambos os casos, é interessante a gente cuidar da saúde intestinal. E ter esse equilíbrio, né? É uma coisa que eu gosto muito de explicar para os pacientes. Imaginem que as paredes do intestino de vocês, tá? É bem enrugadinha, cheio de bichinho vivendo ali, né? Bichos bons, bichos ruins, mas eles estão em equilíbrio. Eles estão ali vivendo em simbiose, que é o equilíbrio intestinal. Pode acontecer qualquer situação que vai desequilibrar isso. Utilizar um antibiótico por alguma questão necessária, vai limpar ali. E aí, os que são mais oportunistas, né? Os bichinhos que não são tão bons, eles vão crescer em maior quantidade. E aí, vai gerar uma patologia, uma doença, que é o caso da cândida, por exemplo, e inúmeras outras doenças que começam no nosso intestino, assim também como as questões de desequilíbrio mental, como tu citaste muito bem. Então, a gente tem que cuidar, sim, essa saúde intestinal, né? Para manter todos esses micro-organismos vivos. O que é um erro? Chegar só colocando um probiótico sem preparar esse intestino, né? Que os probióticos são essas bactérias boas que a gente vai colocar para repor ali. Limpou as bactérias boas, vou repor com um probiótico. Não posso só chegar colocando um probiótico sem preparar esse intestino, porque pode piorar os sintomas. Se a pessoa está ali com um quadro de diarreia ou de constipação intestinal, se não fizer outras questões juntos, pode piorar, né? Pode piorar uma síndrome do intestino irritável. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Que muitas pessoas acham, repor as bactérias boas, a Nutri falou, vai lá na farmácia, compra, toma e acabou. E não, a gente tem que pensar em formas de melhorar essa barreira intestinal. É como se lá dentro tivesse com uns machucadinhos, uns arranhadinhos, que se for na sua pele você vai ver, mas no teu intestino tu não vê. Então, a gente tem que achar formas de melhorar o gelzinho que protege essa barreira do intestino. A gente tem que colocar alimento para esse probiótico, para essas bactérias. O que vai ser o alimento deles? Fibras pré-bióticas, né? Então, através da alimentação, aumentar o consumo de fibras, de vegetais, vai auxiliar muito, né? Utilizar sementes é interessante, grãos, aveia, psyllium, tudo isso faz muito bem para a tua saúde intestinal, estimula essas bactérias boas, né? A gente vai ter que pensar também em coisas que estão irritando esse intestino para a melhora da saúde intestinal e retirá-los temporariamente, talvez, para não aumentar esse desgaste intestinal. Então, algo que está ali te gerando irritação, seja fritura, seja se você tem alguma intolerância e algo está te inflamando mais no intestino, a gente tem que retirar as coisas que estão ali machucando esse intestino, gerando lesão, incluir coisas que sejam um alimento e que reparem esse intestino, e aí sim, incluir esses probióticos, essas bactérias boas que vão fazer toda a diferença no teu equilíbrio intestinal. Essa questão... E não esquecendo da água, né? Com certeza. Se não tomar ela, não adianta nada disso. Vamos falar sobre hidratação, mas essa questão dos alimentos que são interessantes para as bactérias boas, né? Vamos lá. Você falou super bem que fibras, enfim, mas o que irrita, né? Eu costumo falar muito assim, até sou bem sintética, assim, né? Sintetizo demais. Bactérias ruins se alimentam de farináceos, refrigerante, hambúrguer, fritura, enfim, certo? Tudo que está industrializado no mercado alimenta suas bactérias ruins. Então, tu vai ter uma proliferação delas. É daí onde vem as doenças. A gente acha que é apenas vou comer hambúrguer, vou ter sobrepeso. Não, é muito mais além. Eu vou comer o hambúrguer e tomar um refrigerante e eu vou começar a ter problema antes da gordurinha aparecer. Perfeito. Então, quando eu como uma salada bem colorida, com muitos vegetais diversificados, cenoura, beterraba, né? Boto até umas frutinhas ali, um morango, enfim. E aí eu vou estar o quê? Alimentando as bactérias boazinhas, que é o probiótico que você falou super bem, né? Aí as pessoas começam a ficar preocupadas com esses alimentos, essa quantidade e tudo. E aí, Carol, eu queria que você explicasse. Há uma ilusão. A gente acha que o nutricionista, ele é apenas para cuidar do engorda e do emagrece das pessoas. E nutrição não é caloria, né? Não é contagem de calorias, não é isso? Perfeita colocação.
como eu falei antes, é uma visão reducionista a gente pensar só em contar calorias, né? A gente tem aplicativo que faz isso, que vai contar calorias para você. Então, não faz sentido nenhum a gente pensar só em contar calorias. Não tem sentido nenhum eu olhar para o meu paciente e eu falar, ó, só mudei aqui na quantidade de calorias que você vai utilizar e é isso mesmo. Sem pensar na qualidade dessas calorias, né? O que está sendo ingerido, quais são os macros que estão tendo ali, quais são os micros que tem ali. Isso tudo vai interferir na tua saúde como um todo. E tudo que a gente conversou até agora, imunidade, questões intestinais, dependendo das calorias que tu tá colocando ali, vai piorar. Então, eu sempre fico nervosa com aqueles posts que a gente vê ali, que é, troque isso por isso para emagrecer. E daí mostra só a caloria daquilo. Sim. E muitas vezes isso gera nas pessoas um medo de comer. Então, a pessoa acaba ficando com medo. Esses dias tinha um post falando que a pasta de amendoim era calórica. E aí, chegou o paciente no consultório morrendo de medo morrendo de medo de comer pasta de amendoim. É muito calórico, eu vou engordar. Calma aí, nenhum alimento isoladamente vai te engordar ou te emagrecer, né? Tem as quantidades, ela tem os benefícios da pasta de amendoim. É uma gordura boa, a gente pode utilizar em algumas estratégias alimentares, para alguns pacientes vão se beneficiar. Então, eu não posso enxergar o alimento só como a caloria, só emagrece ou engorda. Porque se eu estou pensando ali em uma dieta pobre em calorias e também pobre em micronutrientes, eu tô inflamando meu intestino, eu tô ficando inchado, eu tô tendo vários sintomas colaterais, por mais que eu tenha buscado essa dieta por estética, esteticamente não vai estar legal, minha pele não vai estar legal, minha disposição não vai estar legal. Então, até que ponto vale a pena, né? Eu gosto muito de pegar os pacientes quando eles chegam. A maioria dos meus pacientes, na primeiro atendimento, não saem de lá com nada para pesar e para calcular. É muito mais trocas inteligentes que melhoram a tua saúde, né? Então, é uma dieta muito mais qualitativa, de qualidade, do que de quantidade. E somente fazendo isso, eles já começam a ter muito resultado, né? Então, isso prova, né? Cai por terra essa questão de contar calorias. E tem uma questão, que isso de contar calorias, né? Muitas pessoas ficam ali, querem cravadinho, eu quero tantas calorias. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando foi feito esse cálculo, né, foi calculado com uma banana, por exemplo, as calorias daquela banana. Nem toda banana vai ser igual. A gente nunca vai conseguir replicar 100% um cálculo de calorias ali na tua alimentação. É uma estimativa. Então, as pessoas ficam muito preocupadas com, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E a gente nem tem como afirmar que está saindo na casa do paciente aquela caloria exata. Isso. Sabe? As pessoas entram numa questão que acaba até deixando algumas pessoas mais neuróticas, mais ansiosas, mais nervosas. Pode posteriormente gerar uma compulsão alimentar, esse hábito de ficar muito frenético em contar calorias. Então, é um hábito que tem que ter cuidado. Claro, um atleta vai se beneficiar de contar calorias, com certeza, ele vai precisar ali para ajustar. Vai ter paciente que vai se beneficiar, com certeza, a gente utiliza como ferramenta, mas não é só isso. E pensar só nisso é deixar de lado muitas coisas que são muito importantes para a tua saúde e que tu vai estar negligenciando. Então, olhar só para a caloria é negligenciar a nutrição. E a individualidade do paciente é super importante nessa consulta, porque às vezes eu tô na mesma casa, aí é a mesma comida na hora do almoço, só que um filho come frango, o outro tem alergia ao frango. Aí tem uma banana em cima da salada. Aí um também tem alergia ou, sei lá, tem algum efeito colateral como gases, fica rotando quando come banana. Então, assim, a gente não pode olhar a dieta da blogueira lá e achar que ela serve pra gente. Você falou agora, é até perigoso alguém ver um vídeo de 1 minuto no Instagram dizendo substitua a pasta de amendoim por sei lá o quê. Isso tem que ter cuidado, porque eu não sei se quem está assistindo tem alergia ou intolerância a determinado alimento. E eu queria trazer à luz essa questão do glúten e da lactose, porque alguns dizem que é mito, outros não dizem, outros falam que tem bastante cálcio no leite, outros prescrevem, né? E eu prescrevo pão, né? Pão francês. Acho que não tem problema comer pão francês, mas tem gente que verdadeiramente não pode comer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que você trabalha, porque às vezes chega no consultório o paciente dizendo, para tirar glúten, para tirar lactose, eu não quero comer mais nada, porque faz mal para a saúde, né? E acontece muito, né? Hoje chegam se justificando, eu não sei como eu engordei, eu não como nada de glúten e nada de lactose,
né? Eu não sei como que as pessoas chegaram nesse raciocínio de que glúten ou lactose engorda ou emagrece. Não tem nada a ver, né? Então, falando aqui, não é a minha opinião, Anne. É cientificamente falando, o que que tem comprovado, o que que tem de artigo, o que que tem de evidência com respaldo para eu falar para vocês. Quem não pode consumir leite e quem não pode consumir glúten? Quem tem alguma questão, quem tem intolerância alimentar, alergia à proteína do leite, doença celíaca, sim, glúten e leite vai inflamar, vai fazer mal, vai prejudicar a tua saúde. É uma individualidade daquela pessoa. Agora, um indivíduo que não tem nenhuma dessas questões, não tem patologia associada a nenhum desses dois alimentos, não existe uma real necessidade de retirar. Não tem por que retirar, né? Então, por que isso foi se propagando? Porque falar a verdade, falar o básico, olha, é só fazer o básico, é só comer alimentos, frutas, verduras, tomar água, fazer exercício, não vende. Então, a indústria ela precisa vender coisas mais sensacionalistas, deixar as pessoas com algum medo, criar alguma moda, enfatizar algum alimento para elas conseguirem vender mais, demonizar outros alimentos para vender menos. E tudo isso vai gerando um ciclo sem fim. E a gente olha na internet, se tu não é formado naquilo, é muito fácil de se convencer, de entender que aquilo é verdade, porque as pessoas falam com consistência na internet sem ter certeza do que estão falando. E muita gente acredita. Então, não é exatamente assim. Não inflama só por você tomar um copo de leite, ao não ser que você realmente tenha uma patologia. Então, como você falou, individualidade, né? Uma pessoa que a vida inteira comeu um pãozinho e que no dia a dia dela ama uma xícara de café com leite pela manhã, nunca teve nenhum sintoma, não tem a PLV, que é a alergia à proteína do leite, não tem intolerância à lactose, não tem nenhum desequilíbrio, por que ela vai deixar de tomar o leite se ele às vezes é a fonte de cálcio que ela está utilizando naquele dia? Se às vezes é o leite que ela tem acesso para utilizar no café da manhã dela? A gente fala, né, tem um lugar de fala na internet das pessoas falando não coma isso, não coma aquilo. E tanta gente que às vezes o que ela tem pro café da manhã dela é um pãozinho com ovo, é o café com leite. E aí as pessoas ficam perdidas, o que eu vou fazer da vida, né? Como que eu vou me alimentar? Então isso pra mim é terrorismo nutricional. E deveria ser crime as pessoas saírem propagando assim, não coma isso, não coma aquilo, sem entender a individualidade daquela pessoa, né? Mas todo mundo agora acha que é um pouquinho médico, né? Que entende alguma coisa. Porque eu tenho uma tia que eu vou falar de nutrição com ela, e aí ela, não, porque eu tomo água de chuchu pra baixar minha pressão. E aí coloca sal no resto da comida do dia. Eu disse, tia, não adianta tomar o suco de chuchu e durante o dia comer tudo com sal, né? A mesma coisa, uma vez minha mãe, ainda com a glicose lá alta depois, que ela se conscientizou, ela, mas eu tomo água com limão de manhã, que emagrece. Aí, mãe, não adianta tomar aguinha com limão de manhã e logo depois comer pão e bolo, enfim, né? Daí ela depois se ajustou, mas... Como diria um professor meu da faculdade, a água com limão vai emagrecer se o pé de limão estiver a muitos quilômetros da tua casa e tu vai a pé e volta pra pegar o limão. Isso aí. Aí vai ajudar um pouquinho. Isso aí. Porque senão ela não vai fazer milagre, ela vai ser uma ótima fonte de vitamina C. Não está errado, mas você tem que ter um dia inteiro fazendo coisas certas na alimentação, né? Carol, foi excelente a entrevista. Eu achei que você saiu super bem, né? Foi bom conhecer você. Eu acho que quem tá em casa também adorou. E agora, no finalzinho do podcast, a gente sempre pede uma indicação de um livro, de um documentário, que se alguém quiser continuar estudando sobre essa nutrição de precisão, nutrição funcional, e até mesmo um pouco mais sobre longevidade e imunidade, o que você indica para todo mundo? Tá. A minha indicação é algo que é super acessível. Vocês vão conseguir acessar pela internet. É só colocar ali no Google que vai ser direcionado para os sites oficiais do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia, ele é uma indicação da OMS e da FAO, que todos os países, né, coloquem em prática um guia para a população que oriente aquela população de como se alimentar, falando de forma simples. Então ele não fala em nutrientes, ele fala em alimentos. E ele fala de forma didática, então se aplica para toda a população. Esse guia ele é feito a partir de um estudo, onde entende aí a realidade do brasileiro e adapta para a alimentação do brasileiro, para se tornar também acessível, né? Para quebrar aquele mito de que comer bem é caro ou é inacessível, para auxiliar nisso, pensando também em aproveitamento integral de alimentos, que é algo muito interessante, né? E esse guia, ele vai ter ali
os 10 passos para alimentação saudável, que se você não quer ler o guia inteiro, você pode pegar esses 10 passos, já vão te ajudar a mudar aí a tua rotina diária. Tem a regra de ouro que eu acho imprescindível e eu vou falar ela aqui para vocês, que é descasque mais e desembale menos. Começando por aí, tu já muda muito da tua vida, da tua rotina, da saúde da tua família, né? Descascando mais e desembalando menos. E com certeza todo mundo que lê esse guia se beneficia. E para mim ele vem de encontro com uma frase de Hipócrates que eu utilizo muito e que tá ali em todos os lugares que eu posto, eu coloco, que é que o teu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Não sei se é exatamente assim que tá escrita a frase, mas é por aí, sabe? Que a gente consiga pensar que as ações que a gente tem hoje com a nossa alimentação é o que vão gerar os nossos resultados lá no futuro, né? O público mais jovem que está nos assistindo, que às vezes não pensa tanto em cuidar da saúde, analisem os avós, os tios, o Alzheimer de agora, a pressão alta, o diabetes, tudo isso começou há muito tempo atrás. Então, os teus hábitos de agora que estão construindo como que vai ser o teu futuro lá na frente, né? O estilo de vida comanda. Então, que a gente consiga, né, ter essa consciência e pensar a longo prazo e comer com responsabilidade, mas não precisa nada de restrição. A gente consegue achar um equilíbrio e viver em paz com os alimentos. O legal do guia é que ele explica cada região do Brasil. Então, tem os biomas, né? Então, sei lá, Nordeste tem o cuscuz, né? No Rio de Janeiro tem o feijão com arroz. Aqui no Sul tem o pinhão. Então, ele é muito ele vai, né, explicando. Uhum. Porque, assim, às vezes eu acho que só posso me alimentar do que tá ali. E ele vai... Eu acho legal justamente porque ele se adequa, porque o Brasil é maravilhoso em termos de solo, né? A gente é muito rico. Diverso, né? Muito rico, né? Tem uma instituição em São Paulo que faz, inclusive o congresso foi agora em setembro, e eles falam muito sobre essa questão da terra, né? Do alimento vivo. Quanto mais eu invisto em ir na feirinha orgânica do meu bairro, além de eu estar ajudando aquele microagricultor, eu tenho mais chance de ter um melhor aproveitamento daquele fruto, né? Porque quando eu vou para o supermercado, aquele item na gôndola, ele já está morto. Quanto mais distante da raiz, da árvore, menos energia viva tem aquele alimento. Então, é mais ou menos o que tem no guia alimentar, só acrescentando para que você realmente vá atrás, porque é muito bonito. É bonito, na verdade, o livro, sabe? É lindo. Você sabe que foi feito com coração aquilo ali. É uma obra, né? E tu sabe que ele foi premiado, né? Como Sim. Eu não sei se foi o melhor do mundo ou um dos melhores do mundo. Ele é referência no mundo, isso, né, gente? Então, a gente tem que valorizar e é algo que está aí acessível para todos e para todo o Brasil, né? Tem essa diversidade, respeita essa diversidade brasileira. Então, é uma ótima indicação de leitura, é algo que a gente tinha que ter mais acesso a isso, ter nas escolas, né? Nas escolas. Poder folhear, ter nos locais de referência de saúde pública também, ter esse guia ali disponível em alguns lugares. Eu sei que tem alguns postos de saúde, mas nem sempre tá ali para a pessoa chegar e folhear, ler com calma, né? Mostrar para os filhos, pensar. Tem muitas mães que se preocupam com a saúde das crianças e não têm condições, né, de ir até um profissional. Esse guia auxilia também essas mães, né? Então, ele é super válido. Muito bem. Então, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Obrigada por vocês que ficaram até agora. Semana que vem eu tô aqui de novo. Beijos.